Alô você, mais um devocional, mais uma palavra de Deus, tamo junto? Você ainda não é inscrito? Faz a tua inscrição, aproveita, deixa logo o seu like aí e vamos meditar na palavra de Deus, pra cá. Gente, hoje eu quero separar aqui para você Atos capítulo 2, versos 42 e 43, são fundamentos da igreja apostólica, da igreja de Atos, da igreja primitiva, a igreja que revolucionou o início de tudo, né? O Pentecostes, o Espírito Santo vem e derrama poder, power, dunamis na vida dos 12 apóstolos e eles são visitados, eles são abençoados, eles são assim fortemente transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Olha o que aqui diz Atos capítulo 2, verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu faço parte da igreja, você também. Nós somos pedras vivas. Então aquilo que o todo vive, é porque cada um está vivendo. Então esses fundamentos não é só para a igreja no coletivo, mas é para a igreja no individual, porque se o individual pratica, cada individual vai somar. Então receba isso para a sua vida. Quando eu digo igreja, os fundamentos da igreja são os seus fundamentos, são os meus fundamentos. Primeiro, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Ensino. E há uma diferença entre ensinar e ler. Então, nós precisamos estudar. Nós precisamos ser mais profundos. Então, a igreja não pode ser rasa na Bíblia. A igreja não pode viver apenas do culto. Eu não posso viver só do que eu recebo num culto através de uma pregação. Mas eu preciso viver de estudo, de um ensino, de uma coisa mais profunda. E é exatamente isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles continuavam firmes, seguindo aos ensinamentos dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, era uma coisa mais forte do que o comum, do que o trivial. Então, uma igreja que vai viver os sinais, os milagres, as maravilhas, né? A pessoa, o cristão que vai ver os milagres, os sinais, as maravilhas, é aquele que vai além de uma leitura. Tem gente que nem lê. É verdade? Mas além da leitura, é um mergulhar na palavra. E quando você dá tempo para a palavra começa a falar. A palavra começa, ela é viva. Ela não se torna viva, ela é viva. Mas porque eu estudo, porque eu mergulho, porque você estuda, porque você mergulha, a palavra ela começa a fazer uma revolução na sua mente, na sua alma. Ela cura, ela liberta. Ela é renovadora. Então, a primeira coisa, não basta ler, eu preciso estudar, eu preciso comparar as traduções, as versões, as interpretações, eu preciso ir um pouquinho no grego, no Novo Testamento, eu preciso ir um pouquinho no hebraico, no Antigo Testamento, eu preciso mergulhar, eu preciso ler livros que falam sobre a palavra, temas específicos. Então é muito importante você não ser uma pessoa satisfeita só com uma leitura dinâmica, só com conhecimento raso. Isso não vai trazer eficácia na sua vida. Depois, eles praticavam o princípio da comunhão. Então, eles se davam a oportunidade de conhecer, eles se davam a oportunidade de relacionar. Tem gente que está na igreja, ele congrega, ele conhece a Bíblia, ele crê em Deus, ele até serve a Deus, mas ele não se dá a oportunidade de conhecer, nem de ser conhecido. Ele não se dá a oportunidade de exercitar o princípio da comunhão. Ele vai para o culto e depois ele vai embora, corre. Não é necessário sempre estar em comunhão, toda semana estar em comunhão, mas pelo menos uma vez no mês, você praticar esse princípio. Você lembra de Salmo 133? Ao quão bom é e agradável que os irmãos estejam em união. É como orvalho, né? É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E ali o Senhor determina, ordena a bênção para sempre. Então você precisa entender isso.
que é intencional, não é uma comunhão por carência, não é uma comunhão porque assim, sem o entendimento, é uma comunhão com o entendimento, é intencional. O corpo precisa estar junto, os irmãos precisam congregar, precisam ir além da congregação, eles precisam se relacionar. Amém? Eles viviam muito isso, é um princípio. Terceiro, o partir do pão. E às vezes você pensa, né, mas o partir do pão não é comunhão, porque toda comunhão tem comida? Necessariamente não. Mas o partir do pão vai além de comer junto. O partir do pão é servir ao próximo. O partir do pão é ser generoso. O partir do pão é ajudar ao outro que está precisando. O partir do pão é ser uma pessoa que está para abençoar, para servir. Então a igreja era uma igreja de estudo, a igreja era uma igreja de relacionamento, a igreja de Atos era uma igreja generosa, era uma igreja servidora. E por último, as orações. Olha, são 4 fundamentos. E eles se dedicavam à oração. A oração não pode ser esporádica, oração não pode ser quando dá. Oração tem que ser diária, oração tem que se transformar em cultura na vida de um cristão. Então ele ora de manhã, se ele puder, ele ora 2 vezes no dia, ele ora várias vezes no dia, ele tem um espírito, ele entra no carro, ele vai orar, ele tá na casa dele, ele bota um louvor e ele vai orar. Então ele tem saudades da presença de Deus, ele sabe que aquela oração não é um ritual apenas, é um relacionamento com o sagrado, com o Espírito Santo. Então a oração não pode ser esporádica, não pode ser de quando em vez, não pode ser só na igreja, tem que ser na sua casa. São 4 fundamentos: estudo, relacionamento entre os irmãos, uma igreja que serve, uma igreja que ajuda, uma igreja que é generosa. E 4, a oração. A soma desses 4 princípios, desses 4 fundamentos, verso 43 do capítulo 2 de Atos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então Deus começou a derramar, mas tem um fundamento dos 4. Então leva isso para a sua vida, leva isso para a sua caminhada cristã, leva isso para a sua casa, leva isso para a sua empresa, leva isso para todo lugar onde você chegar, porque você vai ver o poder de Deus, você vai ver o milagre de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Foi abençoado? Então compartilha, deixa o seu like, o seu comentário e vamos alcançar milhares de pessoas no nome de Jesus.